temporada, conduzido pelo Tarcísio. Tem sido realmente muito inspirador, uma reflexão muito inspiradora e animadora. Tem com certeza motivado muitas reflexões a partir dos nossos encontros. Então, Tarcísio, muito obrigada por tua disponibilidade mais uma vez hoje à noite. E com certeza vai ser uma honra e uma alegria poder te ouvir de novo. Agora sim, gente, eu liguei. Tá todo mundo sabendo, né? Eu liguei a gravação agora. Escolheu Pedro. Boa noite, Pedro. Bem-vindo. A gente acabou de começar. Deus abençoe o teu Boa ouvido. noite. Boa noite a todos. Bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem. Tá, obrigado. Cheguei um pouco atrasado para tanta coisa na vida aqui, meu Deus do céu, viu? A gente Serviço já falou, demais, viu? a gente já falou bastante da vida aqui, enquanto esperava. Não, a Da gente vida, começou né? agora, querida. A Ô, gente começou rapaz, agora. é que minha vida é meia. Amém. Para minha vida é meia corrida, viu? Faz uma coisa, faz outra. Ainda agora me furei aqui com um prego aqui, que eu cortei meu dedo aqui, que tá me dando demais, cara. Eita, dá uma atenção pra ele aí. Bastante mesmo. E dá, até agora que tá dando essa doença, né, chamada tétano, né? Sempre, como sempre deu, né? Aí Sim. tem que ter umas vacinas para me tomar a respeito disso aí. Bem complicado. A gente só lembra dessas vacinas quando acontece alguma coisa, né? A minha também tá desatualizada. Pronto, Pois é, é fiz a verdade minha mesmo. confissão. Fiz minha confissão Mas, da noite. Tu te cuida aí. Eu vou passar a palavra pro Tarcísio, que vai nos conduzir hoje à noite. mentira. Tarcísio, está Se o contigo. Que deboche, Deus. será que tá? Creio que sim. Estamos te escutando, sim. Eu só vou fechar os nossos Eles, né? microfones para a gente poder ouvir o Tarcísio. Aí quem quiser ir já fazendo pergunta, pode ir fazendo pergunta no chat ou pode ir anotando para perguntar depois, tá bom? Contigo, querido. Boa noite, gente. Obrigado, pastora. Eu vou pedir desculpa porque hoje também estou cansado. Foi um dia assim, horrível, né? Graças a Deus, eu acho que a partir de hoje eu estou de férias, umas férias aí de 2 semanas da UFMA. Passei o dia tentando responder uma prova, estudando a semana toda. Mas graças a Deus estamos aqui para conduzir esse último estudo. Vocês estão me ouvindo bem, né? Preciso tirar férias. Esse é o mundo. Estamos sim, estamos te ouvindo. Sim, sim, eu preciso tirar férias. É Então, isso que eu preciso. hoje, no nosso último... férias é muito bom, né? Todo mundo precisa. Então, gente, hoje no nosso último estudo, a gente vai falar sobre o Deus dos gentios. Esse é o tema. Agora, partindo para um outro recorte. Então, vamos dividir esse estudo hoje em 3 momentos. No primeiro momento inicial, a gente vai falar sobre a ressurreição de Jesus e a sua recepção naquela comunidade cristã que estava sendo formada. Então, a morte de Jesus, isso fica claro pelos evangelhos, ela trouxe incerteza e medo aos seus poucos e confusos discípulos que se encontravam ali em Jerusalém por ocasião daquela Páscoa. Então, talvez o medo de terem o mesmo destino de Jesus fez com que esses discípulos ali permanecessem a portas trancadas. Talvez tivessem com medo. Então, para alguns desses discípulos, a morte de Jesus na cruz, ou com a morte de Jesus na cruz, havia chegado o fim à esperança de que ele fosse o tão esperado Messias de Israel. A gente tem um vislumbre disso no que aqueles 2 discípulos que estão caminhando para a cidade de Emaús falam para o Jesus ali que está encoberto, eles não reconhecem. Está lá em Lucas, capítulo 24, versículo 21, eles dizem assim: nós esperávamos que fosse ele que traria a redenção para Israel, mas agora ele está morto. Parece que essa esperança tinha acabado. Então, ao mesmo tempo, começa também naquele primeiro dia da semana, naquele domingo, acontecer aparições de um Jesus ressurreto e glorioso. Então, a gente sabe que a primeira aparição de Jesus foi para as mulheres que foram ao seu túmulo no domingo. O primeiro anúncio, na verdade,
E a gente tem ali no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 1 a 6. Diz o seguinte: quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno. Ele foi crucificado, mas ele ressuscitou. Então, o anúncio da ressurreição de Jesus acontece primeiramente a essas mulheres que seguiam Jesus, discípulos de Jesus. Em seguida, também Jesus aparece para os dois que estavam caminhando, os dois discípulos, a gente não sabe, só tem o nome de um, se não me engano é Cleopas, o outro a gente não sabe quem era, que estavam caminhando para o povoado de Emaús. Então, esse texto está lá em Lucas capítulo 24, os versículos 30 e 31 dizem: quando estava então à mesa com eles, tomou o pão, né, Jesus, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Então começam a acontecer essas aparições de um Jesus ressuscitado. Então segue-se a essas duas aparições inúmeras outras aparições do Cristo ressurreto, tanto em Jerusalém como lá na Galileia. Alguns evangelhos dizem que os discípulos deviam sair de Jerusalém para Galileia porque lá Jesus iria aparecer para eles. Outro evangelho, como o de Lucas, diz que eles permaneceram em Jerusalém. Mas todas as aparições de Jesus, elas concordam, ou elas tentam mostrar que Jesus havia realmente ressuscitado corporalmente, ou seja, que o que eles estavam vendo ali não era um mero fantasma, não era a alma de Jesus que estava aparecendo para ele. E parece que elas tentam trazer essa ênfase da ressurreição corpórea de Jesus. Porque alguns relatos, como o de Lucas e o de João, mostram Jesus comendo com eles, né? Comendo peixe. Então, o fantasma não come peixe, né? Só alguém realmente que tem corpo conseguiria comer. E, além disso, Lucas também relata em Atos, no livro de Atos, que os seus discípulos presenciaram a sua ascensão aos céus. A gente vê lá em Atos eles presenciando Jesus subindo aos céus. Mas é importante a gente entender qual era o significado de ressurreição na mentalidade judaica daquela época. Então, a ressurreição, na expectativa dos judeus daquela época, e é claro que não eram de todos os grupos, porque havia grupos que não acreditavam na ressurreição, como os saduceus, mas, por exemplo, a ressurreição para os fariseus era algo muito importante. E ela era entendida de duas formas: em conexão tanto com a restauração de Israel, ou seja, eles acreditavam que quando acontecesse a ressurreição dos mortos, Israel finalmente seria restaurado e seria a maior nação do mundo. E segundo, a ressurreição significava uma nova vida corpórea, corporal, para o povo de Javé, para o povo de Deus. Especialmente para os justos que morreram martirizados. Porque imagina só, por que eles começaram a acreditar em ressurreição? Porque muitos justos haviam morrido. Então, bem, como é que Deus vai... Eles não eram para ter morrido. Se eles eram fiéis a Javé, era para eles continuarem vivos, não era para eles terem sido martirizados. Então, eles imaginavam que a ressurreição iria corrigir essa realidade. Então, os justos, aqueles que foram martirizados pela sua fé em Deus, especialmente naquele contexto da Guerra dos Macabeus, onde alguns, né, perderam a vida por causa disso, era muito importante a ressurreição como a garantia de vida futura para aqueles que haviam morrido por sua fidelidade a Deus. Então, a ressurreição era considerada o grande evento que Javé, que Deus iria realizar no fim da era presente e que justamente inauguraria a era vindoura, o reino de Deus. Então, quando a ressurreição acontecesse, então essa era presente, esse éon,
presente, mal, ele chegaria ao fim e se iniciaria um novo uma nova era, a era vindoura, o reino de Deus, onde Deus estabeleceria o seu reinado sobre toda a criação. Inclusive, aí se daria o início da nova criação. A gente pode perceber todos esses ecos que eu estou falando aqui lá em Atos, no capítulo 1, versículos 3 a 6. A conversa que o Jesus ressuscitado tem com seus discípulos. Então, o texto de Atos diz: depois do seu sofrimento, Atos capítulo 1, versículos 3 a 6. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Então, olha só, o reino de Deus, que eles imaginavam quando a ressurreição acontecesse, o reino de Deus, o domínio de Deus sobre tudo, se estabeleceria. Então, era sobre isso que eles conversavam. Certa ocasião, enquanto comia com eles, olha só, não é um fantasma, então, estava dando prova de que realmente estava vivo. Deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos ali, né, os seus discípulos, lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino a Israel? Esse diálogo parece até um pouco assim estranho para a gente, né? Eles estão na presença de Jesus ressuscitado e estão falando sobre restaurar o reino de Israel. Parece meio assim sem sentido para nós hoje. Mas a gente tem que entender que essa era a mentalidade dele. Os discípulos de Jesus, eles não entendiam que seguir Jesus era algo diferente do que ser judeu. Pelo contrário, era o cumprimento da promessa ao povo judeu. Então, essa ressurreição de Jesus no meio da história, aqui, entre aspas, trouxe alguns problemas para essa visão dos seus discípulos. Porque na mentalidade judaica dos seus discípulos, a ressurreição não era só de uma única pessoa. Ia ser a ressurreição de todos os justos. E alguns acreditavam que até a ressurreição dos injustos. Só que esses seriam condenados. Claro. Mas não aconteceu bem assim, só ressuscitou um. Então isso traz uma crise. Segundo, o mundo aparentemente continuava o mesmo. Israel continuava sendo oprimido pelos romanos. Então, a ressurreição aconteceu, mas Israel ainda não se tornou o maior império do mundo. Pelo contrário, continuava sendo oprimido pelos romanos. Certo? Deus não havia aparentemente estabelecido seu domínio sobre todo o mundo. O Messias não havia se tornado rei em Jerusalém e sobre toda a terra. E a nova criação aparentemente não tinha começado. Então vejam só, eles estão presenciando a ressurreição, mas tudo aquilo que eles acreditavam que viria com a ressurreição, aparentemente nada disso aconteceu. Então a gente já começa a perceber que eles tinham, os discípulos de Jesus, nesse período inicial, eles tinham um pensamento de um âmbito muito nacionalista judaico ainda. Era assim que eles haviam aprendido. Isso vai demorar um tempo até eles irem reformulando. Eles ainda tinham, isso é interessante, porque o começo do livro de Atos, e talvez até o livro de Atos inteiro, tenta mostrar como, e no começo de Atos está muito presente, como muitos discípulos de Jesus, a grande maioria, quase todos, tinham dificuldades em admitir pessoas não judias entre os discípulos de Jesus. Ou seja, parece que eles não conseguiam admitir ainda os gentios entre o povo de Deus, entre os seguidores de Jesus. Isso fica muito claro naquele episódio de Pedro e Cornélio. Veja só, para Pedro entrar na casa de Cornélio, Cornélio era um gentio, Pedro era um judeu. Pedro é o apóstolo de Jesus. Mas para Pedro entrar na casa de Cornélio, Deus tem que dar uma visão para ele e mostrar nessa visão. Se lembram na visão? Seres, répteis, todo tipo de animal impuro, e Deus dizia o que? Mata e come. E Pedro dizia: jamais, Senhor, eu nunca coloquei algo impuro na minha boca. E Deus diz: não considera impuro aquilo que eu purifiquei. Claro que isso era uma metáfora para dizer que Deus tinha purificado os gentios, né? Que ele podia entrar na casa de um gentio. Então Pedro entra na casa de Cornélio, depois de toda essa visão, e do Espírito Santo dizer para ele: olha, tu tem que ir, ele não tinha nem como desobedecer isso, né?
E depois que ele vai, Cornélio recebe o Espírito Santo, quando ele chega em Jerusalém de novo, fizeram uma reunião para ele se explicar por que ele tinha entrado na casa de um gentio. Olha só. Ele tem que se explicar, e ele conta a visão toda de novo, e conta o que Deus falou para ele, e etc. e tal. Então, a gente vê que essas questões ainda são muito ali presentes no início da comunidade cristã. Em pouco tempo de existência, a comunidade cristã teria logo que fazer um concílio para decidir esse problema, essa questão dos gentios. Está lá em Atos capítulo 15. Como fica a questão dos gentios que haviam aceitado que Jesus era o Senhor, era o Messias? Então, essa é a primeira parte do nosso estudo, tentar, assim, demonstrar que os discípulos de Jesus, eles não romperam com o judaísmo. Pelo contrário, eles ainda interpretaram o evento de Jesus Cristo de um modo muito judaico, por assim dizer. E agora a gente vai para a tradição primitiva de Jesus, que vai focar ali basicamente a gente vai ver que o significado de sua morte. Então, dada essas e outras dificuldades, os discípulos de Jesus perceberam que eles precisavam reinterpretar a morte e a ressurreição de Jesus com outras lentes. Porque imagina só, eles viram Jesus sendo crucificado. Mas se tu vê alguém sendo crucificado e tu intuir que aquela morte está sendo o pagamento pelo pecado de todo mundo, tem um salto aí, né? Da onde vem isso? Da onde vem essa concepção? Porque isso não acontece no primeiro momento. Pelo contrário, no primeiro momento Jesus morreu, eles pensaram que acabou. Depois Jesus ressuscitou e eles ainda estão pensando, tu vai restaurar o reino, tu vai ser o rei de Jerusalém, etc. e tal. Bem, de onde vem essa tradição que a gente tem hoje, que se tornou a nossa tradição? Qual o significado da morte de Jesus? Qual o significado de sua ressurreição dentre os mortos antes da consumação dos tempos? Então, nós temos um resumo bem conciso. É claro que as fontes são escassas. As fontes são os livros que a gente tem no Novo Testamento, basicamente. E a gente sabe que as cartas, né, todas elas são ocasionais. Ninguém no Novo Testamento chegou para escrever um tratado sobre o significado da morte de Jesus. Eles transmitiam isso boca a boca. As cartas surgem ali para resolver tretas nas igrejas, né? Então, a gente tem alguns resumos, alguns vislumbres de como isso começou a surgir. Então, a gente tem um resumo bem conciso de como esses primeiros cristãos começaram a interpretar o evento Jesus Cristo e como isso haveria de se tornar o cerne da tradição cristã primitiva e automaticamente também o cerne da tradição cristã posterior que chegou até nós. Então, nós temos acesso a isso por meio de um relato de um proeminente fariseu que, de maneira inesperada, aderiu ao movimento de Jesus. Então, ele nos diz sobre a tradição que ele havia recebido. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, dos versículos 1 a 5. Então, vamos prestar atenção no que esse texto está dizendo. É um texto assim que quase todo mundo passa por cima, mas é um dos textos mais importantes para se entender isso. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei. Então, olha só, ele está falando que ele pregou um evangelho. E vale sempre ressaltar que evangelho significa a boa notícia. Evangelho, naquele contexto, era a boa notícia que o imperador romano mandava para as cidades. Isso era chamado de evangelho. Então, Paulo usa esse termo aqui, evangelho, essa boa notícia. Eu quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois, aqui vem a parte importante, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que eu também recebi. Então, olha só, aqui tem uma cadeia de coisas acontecendo. Ele está dizendo que recebeu um ensinamento e que esse ensinamento que ele recebeu, ele também transmitiu. E que ensinamento é esse? Que Cristo morreu pelos nossos pecados. É interessante porque essa carta ela é escrita ali, talvez 15, 16, 17 anos depois da morte e da ressurreição de Jesus. Então, entre 15 e 17 anos depois da ressurreição, da morte e da ressurreição de Jesus,
Os cristãos já têm essa tradição muito bem ligada do significado da morte de Jesus, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, diz o texto. Então agora eles já tinham interpretado aquele evento. Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Portanto, temos por meio desse testemunho acesso a essa incrível interpretação e construção de sentido em torno da morte de Jesus de Nazaré. Isso é incrível, como eles perceberam isso aqui. Então, a morte de Jesus na cruz não foi um mero incidente político causado pela elite sacerdotal de Jerusalém, ansiosa por manter o seu status político, social e econômico diante do Império Romano. Né? Não foi meramente um evento político a morte de Jesus. É claro que tem, a gente viu isso no estudo passado, os saduceus queriam manter. Mas agora os cristãos vão além. A morte de Jesus tem um significado salvífico. Cristo morreu por nossos pecados. Então, esse mesmo ex-fariseu que escreve esse texto, um fariseu linha dura que ele era, que num primeiro momento perseguia a comunidade cristã, ele mesmo se tornaria o maior expoente do significado salvífico da morte de Jesus de Nazaré, pois ele mesmo havia experimentado do perdão e da graça que essa morte trazia. É claro que a gente está falando de Paulo, que se tornou um apóstolo de Cristo. Certo? Então, em sua carta aos Romanos, ele explica teologicamente a morte de Jesus. Romanos capítulo 3, a gente vai ler esse texto também lá no final do estudo, vai ser o último texto que a gente vai ler. Mas aqui a gente vai ler só 3 versículos desse texto, de Romanos capítulo 3, versículos 23 a 26. Aqui ele explica teologicamente o sentido da morte de Jesus. Então ele diz, a partir do versículo 23, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, ou carecem da glória de Deus. Eu sei que vocês, como luteranos, têm Romanos de quase salteado na cabeça, né? Então não precisa nem estar citando aqui os endereços. Então, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório por meio da fé, pelo seu sangue, para demonstração de sua justiça. Então, até aqui tá bom, até o versículo 25. Então, aqui Paulo ele está explicando teologicamente o sentido da morte de Jesus. É justificação, é redenção. É como a morte de Jesus é como um sacrifício propiciatório que Deus ofereceu e que é recebido pela fé, que demonstra a justiça de Deus. Então, esse texto e muitos outros do Novo Testamento deixam claro, primeiramente, o quê? A condição caída da humanidade, o pecado. Por causa de seus pecados, a humanidade está caída. E como a morte de Jesus na cruz é como um sacrifício salvífico que demonstra a justiça de Deus e que é eficaz para todo aquele e aquela que tem fé em Jesus. É isso que Paulo está explicando aqui. Mas aqui a gente tem que fazer as perguntas que eles estavam se fazendo naquela época. Essas perguntas são estranhas para nós, mas elas são de fundamental importância para a gente entender esses textos. Bem, ficou claro, então, o que Paulo está colocando aqui. Mas será se a eficácia da morte de Cristo na cruz tem valor somente para o povo de Israel? Porque, afinal, ele é o Messias de Israel. Então, a morte na cruz dele é para redimir o povo de Israel que estava perdido? Somente eles? Para redimir o povo judeu somente? Ou a morte na cruz de Cristo é válida também para outros povos, os povos não judeus, aquilo que o Novo Testamento chama de gentios? Será se vale para todo mundo? Bem, se a morte de Jesus vale também para os gentios, para os não judeus, será se somente eles acreditarem que Jesus morreu para perdoar os pecados dele basta? Ou eles precisam aderir à observância dos preceitos judaicos para que essa fé tenha eficácia? Ou seja, será que eles têm que demonstrar isso praticando
aquilo que a Bíblia ensinava, e aqui vale ressaltar que a Bíblia para eles é o Antigo Testamento, não é o Novo. O Novo ainda está sendo escrito. Então, são essas perguntas que eles estão se fazendo. Bem, mas se os gentios aceitam Jesus como Messias, que sua morte perdoa os pecados, eles então têm que começar a seguir a Bíblia. E a Bíblia é a lei de Moisés para eles. Será se eles não seguissem os preceitos da lei, será se a morte de Jesus na cruz teria então eficácia? Então, essas questões dividiram a comunidade cristã primitiva. Mas dividiram assim de um modo... Tem teólogos que vai dizer que Lucas escreveu Atos para botar panos quentes nessa história, né? Dizer, não era muito bem assim. Pedro também pregou para os gentios, Paulo também pregou para os judeus, não era muito bem assim. Mas por quê? Porque é claro que houve uma cisão na comunidade cristã primitiva, isso é evidente. E nós temos, claro, na figura de Paulo, o maior defensor da simples fé como uma única condição para os seguidores de Jesus. Paulo assume um partido muito rápido nisso. Ele vai dizer que só basta a fé. Não precisa aderir aos outros preceitos. Então, como já falamos, e aqui entramos agora no terceiro e último ponto do nosso estudo. A salvação pela fé. Significa mais ou menos isso. Agora eu cito até o que João Batista falou para Jesus, né? É claro que eu estou falando para uma comunidade luterana, e salvação pela fé é o coração de toda a comunidade luterana, de todo o protestantismo, né? Então eu é que preciso ir a vocês para que vocês me ensinem sobre isso. Mas hoje eu estou tendo o papel de tentar aqui trazer alguma reflexão sobre esse tema. Então, como a gente já disse, a comunidade cristã ela teve dificuldades no início para entender que o evento Jesus Cristo tinha um alcance muito além do que somente o povo de Israel. Então, precisamos entender aqui alguns pressupostos básicos do pensamento judaico daquele período. Pensamento esse que continuou na mente dos discípulos de Jesus. Como eu disse, para eles, seguir Jesus não era uma cisão com o judaísmo. Pelo contrário, eles viam como se o judaísmo deles tivesse se cumprido na figura do Messias, que era Jesus. Então, muitos desses preceitos judaicos, eles continuaram na mente dos discípulos de Jesus. Então, quais são esses pressupostos? Então, primeiro, que entre Javé e Israel, entre Deus e Israel, havia uma relação especial, havia uma aliança. Afinal, o Antigo Testamento, a Bíblia deles, fala isso em todos os livros, praticamente. Vocês são o meu povo especial. Entre Javé e Israel há um relacionamento especial, há uma aliança. Certo? Até aí tudo bem, a gente concorda, é claro que o Antigo Testamento diz claramente isso. E eles acreditavam firmemente nisso. Então, pela eleição, Deus fez desse povo sua propriedade, através do chamamento de Abraão, do êxodo e da entrega da lei no Monte Sinai. Quando Deus vai entregar a lei no Monte Sinai, diz, olha, vocês são minha propriedade exclusiva. Vocês vão ser uma nação sacerdotes. Então, eles levavam isso muito a sério. Porque está na lei, está na Bíblia. A Bíblia deles é o Antigo Testamento. Assim, o povo de Israel devia, em resposta a essa graça de Deus, de ter escolhido eles, porque o Antigo Testamento também repete isso. Deus repete isso várias vezes. Olha, eu não escolhi vocês porque vocês eram melhor do que os outros povos. Eu escolhi vocês porque eu quis. Então, eles tinham esse entendimento da graça. Deus havia escolhido Israel pela graça. Mas como eles deviam responder a essa graça? Deus deu um meio. Deus deu a Torá, para que eles pudessem observar a Torá. A Torá significa que a lei de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia, e obedecendo a todas aquelas leis que Deus deu, eles poderiam, então, permanecer nessa aliança com Deus. Assim, eles deviam responder a essa graça de Deus de ter escolhido eles com gratidão, em obediência, praticando aquilo que eles chamavam de as obras da lei. Então, esses pressupostos precisam ficar claros. Eles entendiam que Deus havia escolhido Israel por pura graça, que Deus tinha mantido um relacionamento com Israel
pela graça, que Deus tinha chamado eles para esse relacionamento. E como é que eles deviam responder a esse relacionamento? Praticando as obras da lei. Tudo, até aí está tudo justo, não é? Eles estão corretos em pensar dessa forma. Então, as obras da lei, as obras que eles deviam praticar para se manter nesse relacionamento, né, nessa aliança com Deus, para mostrar a gratidão deles a Deus por ter escolhido eles, por ter escolhido o povo de Israel, era praticando essas obras da lei. As obras da lei era a obediência que Deus pedia do seu povo. Era a maneira como Israel deveria viver como povo de Deus. Mas então, o que é essas obras da lei? As obras da lei, naturalmente, como o nome diz, é qualquer e toda obra que a lei exige, que a lei de Moisés exige. É tudo aquilo que a lei de Moisés exige. Mas naquela época, ela tinha 4 aspectos muito importantes para o povo judeu, que mostrava, que distinguia eles em relação aos outros povos. Então, eles valorizavam muito 4 coisas. A primeira delas é a rejeição e o horror à idolatria. Então, a obediência à lei, o povo de Israel, daquele período do Novo Testamento, abominava a idolatria e os idólatras. Então, isso era muito claro. Se a gente viu, porque eles já liam que toda a história de Israel no Antigo Testamento tinha sido aquela desgraça toda, porque eles tinham sido idólatras, na visão deles. Então, agora, eles eram muito fiéis a isso. Tinham horror à idolatria e aos idólatras. Então, eles adoravam somente a Javé. Isso era muito claro. Então, isso era uma obra da lei. E agora a gente vem para as 3 últimas, que essas é que vão causar a polêmica. A briga. Porque uma segunda obra da lei muito importante, que mostrava eles como o povo escolhido de Javé, de Deus, era a circuncisão. Essa era uma obra da lei importantíssima, pois era um sinal visível de que alguém estava dentro da aliança com Deus, estava dentro do povo de Deus. Não é isso que Deus disse lá para Abraão? Esse vai ser o sinal que todos os homens vão carregar de que fazem parte do meu povo. Então eles levavam isso muito a sério. Olha, a circuncisão é para mostrar que a gente faz parte do povo de Deus. Então essa era uma obra da lei inegociável para qualquer judeu. Inclusive Jesus foi circuncidado no 8º dia. Não sei se vocês sabiam. Está na Bíblia isso, né? E todos os discípulos de Jesus, como judeus também, haviam sido circuncidados. Então isso era muito importante. Em terceiro, observância do sábado. Guardar o sábado mostrava a separação do povo de Deus em relação aos demais povos. Os judeus estavam espalhados em várias nações do mundo naquele período. Então, como eles podiam mostrar que eles eram diferentes aos outros povos? No sábado, eles não fazem nada, não? Eles guardam o sábado, observam o sábado fielmente. Mostrava a distinção deles. E isso está nos 10 mandamentos. Olha, não só está na lei de Moisés, como está na parte importantíssima da lei de Moisés, está nos 10 mandamentos. Mais uma vez ressaltando, gente, o Antigo Testamento era a Bíblia deles. Então, eu não relativizar o Antigo Testamento, mais ou menos, não foi uma coisa assim fácil da noite para o dia, não. Eles haviam crescido com esse entendimento. Então, guardar o sábado mostrava a que povo eles pertenciam, ao povo de Israel, ao povo de Deus. É mais ou menos hoje, se tu sair domingo de tardezinha na rua, se tu vê um grupo de pessoas andando com uma Bíblia debaixo do braço, tu sabe muito bem a que grupo eles pertencem. Dá para distinguir. E por último, a outra obra da lei, que era as leis de pureza. Comer ou tocar somente em animais considerados puros pela lei de Moisés. Isso é uma questão que a lei de Moisés coloca lá em vários capítulos, os animais que podem comer, os que não podem comer, aquilo que eles podem tocar, que não podem tocar, e não se relacionar com os gentios, porque os gentios comiam e tocavam em qualquer tipo de animal. Então, se isso estava na lei, eles deviam guardar para mostrar para Deus que eles realmente estavam levando aquele relacionamento a sério. E Deus escolheu eles. Então, Deus está mandando eles seguirem isso. Então, eles acreditavam que deviam realmente
seguir. Assim eles iriam mostrar que eles eram diferentes dos pagãos, dos idólatras. Então, em suma, na mentalidade judaica da época, que permaneceu por um bom período entre os discípulos de Jesus, fazer essas coisas, praticar essas obras da lei, vamos aqui focar principalmente nas 3 últimas: circuncisão, guarda do sábado e as leis de pureza. Praticar essas obras da lei era demonstrar gratidão a Deus por ter escolhido por ter escolhido Israel dentre todos os povos da terra. Era demonstrar gratidão a Deus por ter derramado sua graça entre o povo de Israel. Mas aqui vem o problema. Isso entre os judeus, tranquilo. O problema começa a surgir quando a gente pensa, mas e as pessoas que não são judias? Quando elas dizem que aceitam o Messias de Israel, Jesus, que aceitam o Deus de Israel, o Pai de Jesus, elas precisam aderir a essas obras da lei para que a sua fé em Deus e em Jesus seja válida? Elas precisam também demonstrar essa mesma gratidão que o povo de Israel, praticando essas obras da lei, para que demonstrem, assim, no linguajar de crente verdadeiramente que acreditam em Deus e em Jesus? Porque era isso. Olha só, então vocês estão dizendo que acreditam em Jesus, em Deus agora, mas vocês têm que demonstrar verdadeiramente que acreditam nisso. Vocês têm que seguir a Bíblia. E a Bíblia, para eles, era o Antigo Testamento. Ou será que somente a fé em Jesus servia, bastava? Veja só que questão, não é? A morte de Jesus, que perdoa os pecados, só é eficaz quando se pratica as obras da lei? Ou a morte de Jesus é eficaz pela simples fé que depositamos nele? Isso cabe umas boas teses na porta do castelo de Então, essas perguntas que a gente está se fazendo hoje aqui surgem como uma fagulha no barril de pólvora prestes a explodir e queria esfacelar aquela comunidade recém-formada de seguidores cristãos, de seguidores de Cristo, a recém-formada comunidade cristã. De um lado, havia aqueles que defendiam que os gentios deveriam demonstrar sua fé em Jesus e em Deus, praticando as obras da lei, se circuncidando, guardando o sábado e guardando as leis de pureza. Caso contrário, a sua fé não seria válida, porque eles teriam que demonstrar na prática que estavam recebendo Jesus. Não é muito fácil, assim virar oba-oba, né? Só dizer que tem fé. Por outro lado, havia aqueles que defendiam que somente a fé em Jesus Cristo já bastava. E que os gentios não precisavam praticar nenhuma obra da lei. Paulo se coloca como o maior porta-voz desse segundo grupo, afirmando categoricamente, às vezes até redundantemente, ele não se cansa de repetir isso, que a salvação é somente pela fé, independentemente das obras da lei. Para Paulo, o evangelho, essa boa notícia do rei Jesus, o que significava essa boa notícia? Era justamente isso, de que em Cristo Jesus, Deus recebia por meio da simples fé toda e qualquer pessoa, de toda e qualquer nacionalidade, independentemente de suas práticas culturais ou obediência às obras da lei. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Porque não me envergonho desse evangelho. Que algumas pessoas poderiam dizer, Paulo tem que se envergonhar de defender uma coisa dessa, que as pessoas só precisam ter fé em Jesus e que a fé é o único requisito para a salvação. Isso não é evangelho, alguns poderiam dizer, mas Paulo diz, eu não me envergonho desse evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele e aquela que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Olha só, ele coloca o grego e o judeu tudo junto. Não há distinção. Pois a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé.
Então, na defesa desse evangelho, que é a boa notícia de Deus em Cristo Jesus, para todos aqueles e aquelas que creem, Paulo vai enfrentar até mesmo Pedro. Olha só, o maior discípulo de Cristo, aquele que caminhou com Jesus Cristo. Paulo não caminhou com Jesus Cristo. Ele não tinha moral, por assim dizer, para querer repreender Pedro. Mas Paulo, na defesa desse evangelho, ele enfrenta até mesmo Pedro. E é fantástico isso, porque eu acredito pessoalmente que Gálatas foi a primeira carta escrita por Paulo. E automaticamente, talvez, uma das primeiras escritas do Novo Testamento. Outros que dizem que foi a primeira Tessalonicenses, né? Uhum. Mas, enfim, é um dos primeiros escritos cristãos que a gente tem, é a carta aos Gálatas, que vem antes mesmo dos evangelhos, na ordem cronológica de escrita. E aqui a gente tem um retrato de todo esse conflito se movendo na comunidade cristã. Então, abram aí suas Bíblias, que estiverem em Gálatas, capítulo 2, versículos 11 a 21, a gente vai ler. Esse texto é, assim, simplesmente fantástico. Gálatas, capítulo 2, versículos 11 a 21. Gálatas, capítulo 2, versículos 11 a 21. Diz assim: quando, porém, Pedro, ou Cefas era o nome de Pedro, quando, porém, Pedro chegou a Antioquia, eles estão aqui em Antioquia da Síria, uma cidade gentílica, onde tinha uma grande comunidade cristã, formada por judeus e gentios. Então, quando, porém, Pedro chegou a Antioquia, eu o enfrentei abertamente, pois ele merecia ser repreendido. Olha só o que Paulo está falando aqui, gente. Paulo era muito doido. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, quem era Tiago? Irmão de Jesus, líder da igreja de Jerusalém. Então, o que estava acontecendo antes de chegarem os amigos de Tiago? Pedro estava comendo com os gentios. Opa, ele está infringindo aqui uma das obras da lei. Que era o que? Separação entre judeus e gentios. Os gentios têm a comida deles. A gente não pode comer a comida dos gentios. Senão está quebrando a lei de Moisés. Mas Pedro está lá de boa. Está com Paulo também, está com Barnabé. Estava comendo com os gentios. Mas quando chegaram os amigos de Tiago, Pedro foi se retirando e se separando dos gentios, por temer os que eram da circuncisão. Então, quem são os da circuncisão aqui? É quem Paulo chama da circuncisão. São cristãos judeus que aparentemente eram do grupo do irmão de Jesus, Tiago, que provavelmente defendiam a guarda dessas obras da lei. Por isso que ele chama eles o grupo da circuncisão. Depois, Lucas relata em Atos que Tiago não tinha mandado, essa galera lá causou uma confusão, mas aqui Paulo parte do pressuposto que ele mandou sim, eram os amigos dele, né? Eram os do grupo de Tiago. Então, quando chegou esses, Pedro ficou com medo e se retirou, se afastou dos gentios. E os outros judeus, e aqui quando ele fala judeus, são os cristãos judeus que estavam lá naquela igreja, também fizeram como ele, a ponto de até Barnabé se deixar levar pela hipocrisia deles. Olha só. Paulo full pistola que diz que eles estavam sendo hipócritas. Mas quando vi que não agiam corretamente conforme a verdade do evangelho, conforme a verdade da boa notícia de Deus ao mundo, eu disse a Pedro na frente de todos, olha só, treta na frente da igreja. A gente não sabe se era na hora do culto, né? Mas ele disse para Pedro na frente de todo mundo: se tu, sendo judeu, vive como gentios, por quê? Porque antes de chegar os amigos de Tiago, Pedro estava vivendo como um gentio, estava comendo com gentios, estava comendo torresmo, pernil de porco assado, não estava nem aí. Então Paulo está dizendo, olha, tu é judeu, mas tu está vivendo como gentios e não como judeus. Porque só agora tu quer obrigar os gentios a viver como judeus.
E aqui Paulo usa da ironia, daquilo que os judeus falavam para si mesmos. Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Era assim que eles se viam. Mas Paulo diz: sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Então, toda aquela besteira que Pedro e Barnabé e os outros estavam fazendo, Paulo disse: isso aí é bobagem. A gente não é justificado por essas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Paulo também nessa carta bate muito contra a circuncisão, que alguns, ele até chegou a afirmar, quem se circuncidou caiu da graça. Mas vamos lá no texto que a gente está se propondo a ler aqui. Nós também, nós judeus, também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, pois ninguém será justificado pelas obras da lei. Imagina só isso. Vamos ler de novo, esse versículo é assim, impressionante. Nós também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, pois ninguém será justificado pelas obras da lei. Pois se procurando ser justificados em Cristo, nós também fomos encontrados pecadores, seria por acaso Cristo ministro do pecado? Olha, a gente acredita que a morte de Jesus perdoou a gente dos pecados. Agora, como é que tu está dizendo que se não fizer certas coisas, a gente ainda está no pecado, está condenado? Seria Cristo, então, ministro do pecado? De modo nenhum. Ora, se reconstruo aquilo que destruí, mostro que sou transgressor. Pois pela lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. Portanto, não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Alguém poderia dizer, não, beleza, tu está dizendo que só é salvo pela graça. Mas então tu está assim, jogando fora a graça de Deus, porque tu está dizendo que a graça de Deus é libertinagem, então a gente não deve fazer mais nada, é isso? Tu está cancelando a graça de Deus, Paulo? E ele responde no versículo 21. Assim, não cancelo a graça de Deus. Eu não estou cancelando a graça de Deus. Pois se a justiça vem por meio da lei, Cristo morreu inutilmente. Se a gente pudesse ser justificado pelas práticas da lei, pelas obras da lei, para que Cristo iria morrer? Então, o lema de Paulo aqui fica muito claro. Somos justificados pela fé em Jesus e não pelas obras da lei. Gente, isso aqui coloca o mundo de cabeça para baixo. Esse texto, a teologia de Paulo, é claro que eu acredito que não tem nenhum outro tema no mundo tão debatido e escrito como a teologia de Paulo. Existem, assim, zilhares de livros sobre a teologia paulina. Mas é porque a interpretação de Paulo do evento Jesus Cristo é algo tão revolucionário. Até um filósofo escreveu um livro sobre isso. Paulo, o fundador do universalismo. Porque é de uma abrangência tão gigantesca, as consequências, e aqui a gente não vai poder explorar as consequências de todo esse pensamento. É para a gente ficar pensando e deixar a maré da boa nova nos levar aos desenvolvimentos do que isso significa. O que significa ser salvo pela fé somente, não pelas obras da lei. Mas, por fim, vamos ler Romanos, como bons luteranos que somos, né? Vamos ler Romanos aí. Desculpa, gente, só estou brincando assim, porque todos nós sabemos que Romanos foi importantíssimo para Lutero. Né? Romanos capítulo 3, versículos 21 a 30. Agora a gente vai ler aquele mesmo texto, agora alguns versículos a mais. Romanos capítulo 3, versículos 21 a 30. Paulo afirma essa mesma verdade. Romanos capítulo 3, versículos 21 a 30. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independentemente da lei,
mas da qual testemunham a lei e os profetas. Ou seja, o próprio Antigo Testamento já falava que ia chegar um tempo em que Deus iria justificar as pessoas somente pela fé. Na verdade, sempre foi só pela fé. Né? Mas, bem, é que ele diz isso. A própria lei e os profetas testemunham isso. O próprio Antigo Testamento fala isso. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Para todos os que creem. Não há distinção. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Ele é até redundante, é uma graça que é gratuita, é uma graça que é de graça. Mas é uma redundância maravilhosa. Né? Por meio da redenção que há em Jesus Cristo. Deus o ofereceu como um sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, Deus havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Olha só, Deus não somente é justo, mas ele também é o justificador daquele que tem fé em Jesus. É as duas coisas ao mesmo tempo. Onde está, então, o motivo de vanglória? No que a gente vai se orgulhar? Paulo diz. Esse motivo é excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Era por isso que Paulo assim, era odiado por muita gente, eu creio. Porque ele reafirma isso de uma maneira tão categórica, tão assim, apaixonada, e que essa paixão contagia também o nosso coração. Né? E sustentamos que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. E agora que vem o versículo vai dizer aquilo que é o tema do nosso estudo de hoje. Paulo pergunta, Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? E ele mesmo responde, sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará tanto aqueles que são circuncidados como aqueles que não são. E há outros textos paulinos onde ele reafirma essa mesma verdade, mas eu creio que esses dois aqui resumem muito bem. Há um só Deus, que é Deus dos judeus, dos gentios, só existe um Deus. E ele vai justificar não pelas obras da lei, mas pela fé. Aqueles que tiverem fé em Jesus. Então, como conclusão, eu queria trazer 3 reflexões para nós. A primeira delas, o Evangelho, como eu espero que tenha ficado claro, é a boa notícia de Deus. Segundo Paulo, não é? Então, o que é essa boa notícia? É que Deus, em Cristo Jesus, aceita toda e qualquer pessoa, independentemente de sua etnia, independentemente de suas práticas culturais, independentemente de sua religiosidade, se ela pratica as obras da lei judaica, ou independente de qualquer mérito pessoal. Foi assim que Lutero interpretou. Independentemente de qualquer mérito pessoal, Deus nos aceita em Cristo Jesus. E somos justificados pela simples fé em Jesus Cristo. Eu acho que isso, assim, é o coração do Evangelho. E eu creio que, assim, as igrejas cristãs do nosso tempo precisam dessa energia, desse poder, desse conceito teológico, mais do que nunca. Porque hoje, tantas e tantas pessoas são excluídas das igrejas por coisas semelhantes. Por não aderirem a normas culturais. Ah, tu não usa tal tipo de roupa, tu não pode ser dessa igreja. Ah, tu te relaciona com tal tipo de gente, tu não pode ser dessa igreja. Ah, tu bebe bebida destilada, tu não pode ser dessa igreja. Então, há várias regrinhas que as igrejas, infelizmente, impõem sobre as pessoas e que acaba excluindo muitas pessoas da comunidade de Jesus. Então, eu creio que
A justificação pela fé é um pé na porta contra esse tipo de coisa. Somos aceitos por Deus em Cristo pela simples fé, independentemente do tipo de roupa, das hierarquias de regras, como a Ana Rosa colocou aqui, independentemente de qualquer mérito pessoal. Agora, aqui vale uma ressalva. Devemos distinguir os valores do reino de Deus, que são inegociáveis para nós. Paulo, em Gálatas, em Romanos, fala sobre os valores do reino de Deus: amor, justiça, bondade, amabilidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso é típico daqueles que têm Jesus no coração, por assim dizer. Paulo não está falando contra essas coisas. Que nós devemos ser pessoas boas, pessoas que praticam o amor, a justiça, a graça, a misericórdia. É claro que não é disso que ele está falando. É claro que isso nós somos chamados a praticar como cristãos e cristãs. Mas devemos distinguir os valores do reino de Deus da religiosidade morta e que mata e das normas impostas pelas pessoas aos outros. É isso que devemos distinguir. É isso que as igrejas, infelizmente, não fazem, caem nesse erro, não sabem distinguir os valores do reino de Deus das práticas culturais, das normas impostas, da religiosidade que mata e que é morta em si. E eu creio que a justificação pela fé vem nos ensinar isso. Somos aceitos e aceitas por Deus pela simples fé em Jesus Cristo. Segundo lugar, a boa notícia de Deus é que a morte de Jesus é suficiente para perdoar os nossos pecados pela simples fé em Jesus. Muitos de nós carregam traumas, medos, angústias, dores. E muitas dessas coisas, infelizmente, causadas pela religião. Eu digo isso por experiência pessoal. Eu tenho falado para a pastora Franciele que essa igreja tem sido terapêutica na minha vida, que tem curado. Porque nós devemos deixar o perdão de Deus em Cristo nos curar, nos alcançar. Devemos assumir o fardo leve de Jesus e deixar o fardo pesado de traumas, de medos, de opressão das religiões para trás. Em Cristo Jesus, pela fé, somos perdoados de nossos pecados. Isso é extremamente importante. Por fim, agora fazendo um grande resumo de tudo que a gente viu, não só nesse estudo, mas em todos os outros. Nós vimos, ao longo desses estudos, que a história de Deus com o seu povo não foi uma história homogênea, seguir ali numa linha reta. Pelo contrário, ela se iniciou com aqueles povos seminômades da região sul da Palestina, edomitas, quenitas, midianitas, passou pelos hebreus que saíram do Egito, até os povos de Judá e Israel já em Canaã. Vimos como Deus Javé foi adorado e as diferentes visões que esse povo tinha de Deus. No estudo passado, vimos como Jesus trouxe o anúncio de Deus junto aos pobres e oprimidos, junto ao povo da terra que era considerado pecadores. E hoje, por fim, vemos como Paulo rompeu uma concepção étnica de Deus e anunciou o evangelho, essa boa notícia, para todos os povos, para todo aquele e aquela que tivesse fé em Jesus Cristo. Eu acredito que diante de uma história tão rica e plural como essa que a gente aqui rapidamente viu, nós somos chamados a levar o anúncio desse Deus também adiante, sem fazer qualquer distinção ou imposição a todo aquele e aquela que desejar depositar sua simples fé em Jesus Cristo. Que a gente se deixe contagiar por esse poder do Evangelho que contagiou Paulo. E levemos essa história adiante. A bola agora está com a gente, né? E eu passo para vocês.
Obrigado, gente, pela atenção todos esses dias e hoje também. Vambora, né? Ana Rosa tá batendo palma. Isso, acho que as palmas da Ana Rosa representam bem assim o nosso sentimento de gratidão, Tarcísio, pelas todo ensinamento e inspirações dadas nesses encontros. Acho que hoje, de forma bem especial, tocou o coração da gente, né? Porque apesar dessa realidade das primeiras comunidades cristãs ser tão diferente da nossa, ainda assim há tantas similaridades, porque a gente está falando de gente, né? Falar de gente é falar de gente como a gente. Eu costumo ainda hoje ouvir, depois de tanto tempo já que sempre de novo aparece a pergunta: mas pastora, graça é só graça mesmo? Como é que eu posso agradecer pela graça? O que eu posso fazer para agradecer? O que eu faço? É sempre isso assim, né? O que eu posso fazer porque no nosso mundo nada funciona sem o retorno. Nada funciona, nada não funciona sem que a gente tem que ir pro quo, né? Se a gente dá alguma coisa em troca. Nada de graça, né? E de repente o amor de Deus, a misericórdia de Deus é de graça, o perdão é de graça. E antes de passar a bola para o povo, eu queria só adicionar um conceito, bem luterano também, tem a ver com a graça, que vem ao encontro disso, que é um conceito cunhado por Bonhoeffer, que é a graça barata. Existe uma diferença, assim, né? A gente a graça como esse presente de Deus para todas e todos nós, que é recebido pela fé e tem como consequência os valores do reino, né? Consequência de gratidão, os valores do reino. É diferente do que Bonhoeffer chamou de graça barata, que é aquela graça que entende, tá, Deus me salva, então tá bom, vou fazer o que eu quiser agora da vida. Eu vou viver loucamente, porque no final das contas Deus me perdoa igual. Isso Bonhoeffer chamou de graça barata. A graça ela é colhida pela fé e tem como frutos de fé, de gratidão, os valores do reino, né? Que Tarcísio tão lindamente separou, né? Não em obediência, já não é mais obediência, mas é fruto de gratidão. Então, quando a gente fala de graça, a gente está falando dessa graça, né? Essa graça é incondicional, essa graça gratuita. Muito, 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 muito obrigada, Tarcísio. Vou parar, senão vai lá na Rosa. Para mim, essas palmas assim vão muito mais além. E uma coisa que eu fico assim, sabe, graciada, é saber da maravilha, né? Que maravilha saber que Deus, ele não é aquilo que pintaram para nós, né? Porque o pessoal pintou um Deus, principalmente os que vêm do catolicismo, colocou ele lá na parede, e Jesus e Deus e Maria e todo mundo junto, e disse que era pecado, que ia para o inferno, e criou em nós assim uma oficina, um consultório, um espaço assim de loucuras, né? Em nome da Bíblia, em nome de Deus, em nome dos que nos foi apresentado. E aí eu fico assim, a interpretação sobre Deus, né? De Deus sobre a Bíblia, ele mata e ele liberta ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que fez tanto mal, faz tanto mal, ele mata e liberta. E aí de onde eu vim, para onde ir, e onde estou, e em que estou lendo, acreditando, interpretando, de que forma, como é que eu vivo essa gratidão, essa graça, sabe de que forma, diante da vida, diante do mundo, diante das pessoas, de tantas coisas ruins que acontecem, como é que a nossa espiritualidade, o nosso ser humano, ela lida com essas situações do mundo, das pessoas e da miséria e de todas as coisas que estão acontecendo, uma vez que nós somos
Nós estamos inseridos nesse contexto de mundo, de gente, né? E aí eu deixo essas perguntas aí para vocês, que é pergunta assim que quanto mais a gente procura entender, menos entendemos, né? E Deus é amor e essa gratidão, sabe? Saber que Deus está assim conosco, ao nosso lado sempre, independente da minha espiritualidade, da minha religiosidade, da minha fé, do meu caminho de caminhada com Deus, com Cristo. Ele está acima, ó, de todo o meu pensamento, de toda a minha existência. Vou também parar, porque senão, já viu, a estagiária fala muito. Ana Rosa tá filósofa hoje, Ana Rosa. Vamos ver se tem mais alguma reação de alguém, se quiser abrir o microfone e falar. E aí depois o Tarcísio pode reagir a todo mundo? Pode ser, Tarcísio? Fazer bloco de perguntas. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta ou algum comentário? Abre o microfone e fala. Delmar, pode falar. Eu tenho um velho ditado comigo. Eu não consigo mudar o mundo, mas eu posso viver diferente dos outros desse mundo. Nada me impede, mesmo em meio a tantas diferenças, né, a tantas situações que a gente vem está vendo atualmente, principalmente, né, em meio a tantos sofrimentos, né, mas nada nos impede que a gente possa viver segundo a palavra que nós acabamos de ouvir, né? É isso. Fantástico. Tem uma frase que foi atribuída a Lutero, um dizer que foi atribuído a Lutero, que se eu morresse amanhã, ainda hoje eu plantaria uma macieira. Se eu soubesse que iria morrer amanhã, ainda hoje eu plantaria uma macieira. Essa esperança ativa. Uma frase que eu me lembro muito bem, que o meu avô dizia quando eu tinha os meus 6 anos, 7 anos, que eu me recordo. Ele dizia: viva cada dia de sua vida como se ele fosse o último, porque um dia você acertará. Sabe, eu vou. Certo? Muito legal. Alguém quer continuar, gente? Quer reagir, Tarcísio? Eu acho que o que o Delmar falou é assim, muito importante, sabe? A gente não vai ser capaz de mudar o mundo, mas existe um mundo aqui, cada um de nós é um mundo, é um universo diferente. Então, os gregos já diziam, né, que a gente tem que conhecer a si mesmo. Talvez seja mais importante transformar esse mundo que somos nós. Eu acho assim, que a nossa época, principalmente de rede social, que está tudo conectado, a gente sente essa ansiedade de que nós podemos abarcar o mundo todo, mas ao mesmo tempo a frustração de saber que nada vai mudar ali, e isso acaba gerando uma anestesia, a pessoa acaba anestesiada e não faz nada. E o que o Delmar falou é muito importante. Isso aqui não é para transformar o mundo todo, é para transformar nós. A Ana Rosa fez uma pergunta muito interessante. Como é que fica a realidade do nosso mundo diante disso? Né? E o que Paulo estava falando aqui não é uma obediência cega de religiosidade, mas Paulo chama de fruto do Espírito. É algo, como ele diz, viver a partir da morte de Cristo, no texto que a gente leu, morreu, foi crucificado com Cristo para a lei, e a vida que agora vive no corpo, vive-a pela fé no Filho de Deus. Isso muda a gente. Eu tenho o poder de mudar profundamente a gente todos os dias.
com essa sabedoria de que um dia a gente vai acertar. Essa eu vou carregar para o resto da minha vida, viu, Dema? Obrigado por compartilhar. Espero que daqui a 80 anos meus netos possam dizer: vovô um dia me disse um ditado aqui, talvez nem saiba o que foi o Delmar que me contou, que ele também já tinha ouvido, mas é assim que a banda toca, né? Então, eu creio que isso é muito importante, deixar essas verdades transformarem o nosso coração, porque assim como há um mundo de maldade, como pode haver um mundo de maldade em nós, pode haver um mundo de bondade também, como a Ana Rosa falou, a Bíblia, tantas vezes, esse pequeno livrinho aqui, já foi usado para matar e destruir a vida de tanta gente, continua sendo. E nós somos chamados à responsabilidade de usá-lo de modo diferente. Esse é o nosso chamado. Acho que isso foi uma marca importante da tua fala de hoje à noite, né? Assim, de fazer essa distinção tão presente para as comunidades e que ainda continua sendo uma marca do cristianismo evangélico hoje no Brasil. Da diferenciação, da separação, né? Os judeus se separavam do mundo para manter a pureza e ainda hoje muitas comunidades ainda tentam se separar do mundo para manter a sua pureza. Mas a que preço, né? Que preço? O preço é pago pelas pessoas crentes dessas comunidades é alto demais, porque, vamos falar a verdade, quem aqui é puro? Quem aqui consegue viver uma vida de pureza? Não consegue. E eu acho, assim, sem fazer apologia fazendo, eu acho que a teologia luterana nesse sentido é fantástica, porque Lutero dizia, você pode tentar o quanto você quiser, né? Pode tentar o quanto você quiser, você nunca vai conseguir deixar de não pecar. E ele não se inspirou em ninguém mais, ninguém menos do que no próprio Paulo, né? Quando vocês querem fazer o bem, e é justamente ali que vocês estão fazendo o mal. Percebe? Eu acho que, assim, que isso é muito importante, porque se Paulo chegou ao centro da questão, do problema, Lutero chegou ao centro do que Paulo falou. Né? Verdade. Porque é muito isso, né? Muito mal tem sido feito, e eu creio que isso, vocês, né, estão todo... a teologia luterana nesse sentido realmente é fantástico, porque torna claro aquilo que Paulo falou, como a senhora disse, quem de nós é puro? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, né? Todos somos salvos pela graça que é derramada em nós. Então, manter isso mesmo. É difícil porque a gente mesmo vai se deixando levar por aquilo que a gente faz e querendo criar alguma coisa. Eu acho que isso é próprio até do nosso pecado, tentar fazer isso. E por isso orar e ler a Bíblia é tão importante, não para a gente estar sempre descobrindo algo novo, mas para relembrar verdades que a gente já sabe às vezes, e que às vezes a gente esquece. Né? Para o Espírito continuar soprando, continuar nos movimentando, continuar nos inspirando e guiando para a vida, né? Mas alguém gostaria de falar? Senão eu já vou fazendo o encaminhamento, encerramento. Acho que a gente não... Antônio? É só mesmo o agradecimento por essa série de estudo do Tarcísio, que mesmo cansado, mas tira seu tempo para colaborar através do seu conhecimento para conosco. E é triste saber que não só agora, mas na época de Cristo e antes, já tinha essas divisões de religião. Mas hoje temos em mão as cartas paulinas. As comunidades, nós como igreja, deveremos olhar melhor para Paulo, para entender o que Cristo quer de nós. Ou seja, o que devemos também contribuir. Porque é triste viver essas divisões de religião. E isso causa sérios danos em nossa vida.
Então, Tarcísio, agradeço muito, mesmo não ter participado de todos os estudos, mas está gravado, sempre eu vou lá. E precisamos relembrar o nosso compromisso aqui nesse mundo. Não podemos mudar o mundo, mas podemos contribuir para nós nos tornar pessoas melhores. Só assim esse mundo será muito melhor, porque o mundo está em nós, como você falou. E às vezes vamos mudando nos nossos encontros cotidianos, a gente vai mudando o mundo de alguém. Não é todo mundo, mas é o mundo de alguém, né? Quando a gente fala uma palavra atenciosa, quando a gente dá uma comida para alguém que está com fome, quando a gente ouve alguém que está cansado, quando a gente acolhe, a gente está mudando o mundo de alguém. E para essa pessoa, esse é o mundo todinho, né?